Sábado da segunda semana do Advento, dia de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quão providencial este evangelho para nós. Como a igreja é sábia ao colocar para nós as leituras que vão nos ajudando neste caminho de preparação. Sempre bom e importante, meus irmãos, acompanhar os evangelhos de todos os dias, porque se nós temos essa espiritualidade do evangelho do dia, nós vamos melhorando, nós vamos crescendo. A igreja reserva para nós sempre o evangelho propício para crescermos esse dia em santidade. E como agora nós estamos nos aproximando da terceira semana do Advento, logo amanhã, domingo, é a terceira semana do Advento, domingo da alegria, onde nós vamos usar a cor rósea, que é um roxo suavizado, para indicar a proximidade do Senhor, indicar a alegria de receber o Senhor que está vindo. Nós temos aqui Jesus Cristo fazendo a menção a João Batista, que foi aquele que justamente preparou os caminhos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tempo do Advento é um tempo de preparação. É um tempo que só faz sentido na medida em que eu me preparo para Jesus. Então Jesus Cristo desce do monte, os discípulos perguntaram a Jesus Cristo por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Elias foi um profeta que foi arrebatado, e o Antigo Testamento faz a menção de que Elias deveria voltar para preparar o caminho do Messias. E aí Jesus Cristo diz, olha, Elias já veio, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Aqui, meus irmãos, Jesus está fazendo a menção clara a João Batista, que veio, nós vamos ouvir sobre ele agora, no terceiro domingo amanhã, nós vamos ouvir sobre Elias, sobre João Batista, que veio gritar para preparar os caminhos do Senhor, para receber o Salvador, e aqui que como o Evangelho vem ao calhar, porque nós precisamos nos preparar para receber o Senhor. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ou seja, meus irmãos, quando João Batista veio e começou a gritar para preparar, para arrepender, para mudar de vida, as pessoas não deram atenção. Quantas vezes também hoje a igreja continua tentando preparar os caminhos do Senhor, chamando a conversão, a mudança de vida, e muitos de nós, ou até nós mesmos, não damos atenção. Achamos que tudo é história, bobeira, é coisa antigamente, porque se fosse ver hoje em dia, porque meu colega faz isso, eu vi na televisão isso, que a gente continua ignorando João Batista, que continua gritando no deserto da nossa vida sobre a necessidade de conversão. Então, eles não o reconheceram, ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E aí, pegaram João Batista, prenderam João Batista, Herodes mandou degolar João Batista porque ele estava pregando a verdade. E nós estamos fazendo o quê com esta necessidade, com esta pessoa, com a igreja que nos chama à conversão? Repare, meus irmãos, nas mídias sociais. Repare por aí quanto a igreja ela é crucificada porque ela é retrógrada, porque fala que ela é retrógrada, porque fala que é coisa antigamente. E nós às vezes vamos caindo nesta ideia e vivendo torto à direita. Mas, meus irmãos, o Evangelho continua dizendo: ao contrário, fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Jesus mostrando que o caminho dele vai ser semelhante ao de João Batista e até pior, porque Jesus Cristo vai morrer na cruz. Então, meus irmãos, vejamos, olhando para essa figura de João Batista que veio gritar para consertar as coisas, para conversão, para que nós possamos aplanar os caminhos do Senhor, preparar a sua chegada, como é que nós podemos, na prática, preparar os caminhos do Senhor, preparar para a vinda do Senhor? Natal está chegando, o que você já tem feito aí para preparar o seu coração para viver o Natal de forma real, não só com a festa do churrasco e dos parentes, não. Isso faz parte? Com certeza faz parte. Mas como você tem se preparado?
eu destaquei aqui 5 elementos, anotei aqui 5 elementos que podem nos ajudar neste nosso caminho de conversão, a fim de que nós ouçamos a voz do João Batista, que continua gritando por meio da igreja, né, dos padres, dos catequistas, dos pregadores, a fim de mudarmos de vida, a fim de prepararmos melhor o caminho do Senhor. Primeiro ponto que eu destaquei aqui é o exame de consciência diário. Meus irmãos, nós precisamos dedicar sempre alguns minutos do nosso dia para refletir sobre as nossas palavras, pensamentos, ações. Nós precisamos nos perguntar, por exemplo, tenho vivido de acordo com o Evangelho? Quando eu ouço o Evangelho na missa, quando eu ouço o Evangelho aqui nas mídias sociais, eu tento aplicar algo prático na minha vida, ou fica só assim, eu ouvi o Evangelho, pronto. E aí eu não melhoro nem nada na minha vida. Como eu tenho aplicado isso? Eu tenho deixado o amor de Deus guiar as minhas escolhas? Eu tenho prestado atenção no que o Senhor tem me pedido? Eu tenho tentado viver os 10 mandamentos? Eu sei os 10 mandamentos? Depois disso, eu tenho tentado colocar em prática o que eles me pedem? Ou eu caio no hoje em dia, se fossem ver, é assim mesmo, porque antigamente era assim, hoje não? Quem tem sido Deus da minha vida? Segundo ponto, depois deste exame de consciência diário, nós também precisamos buscar a reconciliação com Deus e com o próximo. E aí, meus irmãos, a reconciliação com Deus acontece através de um sacramento que o próprio Jesus nos deixou. Lá em João capítulo 20, nós vemos Jesus soprar sobre os discípulos, nossos primeiros bispos, os primeiros sacerdotes, e então Jesus dizer, recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles lhes serão retidos. Ou seja, Jesus quis depender de homens consagrados para perdoar os pecados. Então eu preciso me aproximar do sacramento da confissão, meu irmão. Você já fez a sua confissão para este Natal? Você que me ouve daqui, Bom Jardim, Baliza, você que está me ouvindo de outra paróquia, busque o sacerdote, faça o seu exame de consciência, como eu já acabei de ensinar para você, olhando os 10 mandamentos, me perguntando se eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, se eu tenho faltado às missas de domingo, se eu tenho honrado o meu pai. Enfim, faça o seu exame de consciência, vá ao sacerdote, porque ele é a pessoa consagrada, ungida, autorizada a perdoar os seus pecados, porque Deus perdoa pecados pelas mãos do sacerdote. E aí a reconciliação com o próximo. Então, depois disso, eu preciso resolver problemas com as pessoas com quem eu tive conflitos. Talvez alguma pessoa, você disse algo para alguém, essa pessoa te disse algo, talvez uma atitude, um gesto, você feriu alguém por meio de um gesto, por meio de uma palavra que não foi bem falada, ficou pesada. Busque resolver os conflitos também entre você e o seu próximo. Faça o seu exame de consciência também. Terceiro ponto, a prática da caridade. Meus irmãos, a restauração do coração passa pelo amor ao próximo. Então, neste Natal, eu posso também fazer obras de caridade. Vou dar exemplo. Talvez aí no seu guarda-roupa tenha uma roupa, uma peça boa de roupa. Estou falando de roupa estragada não. Roupa estragada a gente joga fora. A gente não doa roupa estragada. Sapato rasgado, roupa rasgada, não. Roupa rasgada a gente joga fora. Ou você usa se você quiser. A gente doa coisa boa. Talvez dentro do seu guarda-roupa tenha uma peça de roupa que você possa doar. Talvez você tenha um par de sapatos, um par de chinelo, não sei, uma sandália, que você possa fazer essa doação. Outro ponto, por exemplo, você pode montar uma cesta básica e deixar no lar dos idosos. Por que não? Alguns grupos de novena de Natal aqui de Bom Jardim estão fazendo algumas cestas básicas para entregar aos mais necessitados. Você pode participar disso ou você mesmo pode fazer a sua cesta básica, levar no lar dos idosos. Talvez você conheça um vizinho que precisa de um remédio, você pode ajudar. Alguém que está passando necessidade, precisa de pagar uma conta de energia e você sabe que é necessidade, de fato é carente, você pode ajudar. Então a prática das obras de caridade também nos preparam para receber o Senhor. Quarto ponto, a leitura orante da Palavra de Deus. Queridos, nós precisamos dedicar um tempo para meditar as Escrituras. Este exercício que eu faço aqui com vocês é algo que me ajuda, inclusive, a preparar a reflexão da homilia que eu vou fazer na missa da noite, às 19 horas, ou durante o dia. E também me ajuda a aprender algo que eu preciso melhorar. E eu ajudo vocês também nessa reflexão. Mas depois que a gente termina, você vai desligar aqui, depois que acabar, você precisa se perguntar: o que o Evangelho tocou na minha vida? O que eu preciso melhorar? Qual frase da leitura chamou minha atenção? E isso eu vou crescendo na meditação do Evangelho. Quinto ponto, também destaquei aqui, o silêncio e a oração. Ou seja, meus irmãos, a gente vive num mundo muito barulhento. Barulho para cá,
tela demais, por exemplo. As telas, a internet é muito boa, porque leva a palavra de Deus aqui e acolá, em regiões até que a gente não imagina. Tem pessoas aqui que já estão me acompanhando de outros estados, de regiões de missão. Obrigado por você estar aqui, Deus abençoe muito você. Mas nós precisamos também tirar momentos de silêncio, onde eu paro, eu vou rezar, meditar, rezar o terço, eu vou diante do Santíssimo, paro lá, simplesmente digo: Senhor, estou aqui, toma conta de mim, guia o meu dia, estou aqui, e fique em silêncio um pouquinho. Sabe, meus irmãos, criar estes momentos de intimidade com o Senhor no silêncio, para que eu possa ir compreendendo o que o Senhor está me falando, por meio das Escrituras, por meio dos sinais dos tempos. Enfim, meus irmãos, que nós possamos ser obedientes a João Batista, que grita: preparai os caminhos do Senhor, e que nós não façamos as maldades que fizeram com ele. Então, na prática, nós possamos preparar o nosso coração para o Natal do Senhor, para recebê-lo de verdade. Dia 24 e 25, procure uma das missas da sua paróquia, e aqui da nossa paróquia. Esteja atento, pelo amor de Deus, sejamos de verdade, católico de verdade, que busque a missa. Talvez você está numa região que não tem padre, então reze o terço, procure a novena de Natal, viva de alguma forma, fomente alguma coisa. Mas se você tem padre na sua paróquia, pelo amor de Deus, participe da Santa Missa, as missas de Natal na sua paróquia. E aí, daqui para lá, agora 2 domingos depois, nós já teremos o Natal, nós temos tempo ainda de buscar esta preparação para receber o Senhor do Natal. Amém. Amados, não desligue, por favor. Muito obrigado por você estar aqui, Deus te abençoe muito por você estar neste canal de evangelização. Por favor, faça ele crescer, mande para mais pessoas, se inscreva neste canal. Se você conhece pessoas que queiram entrar no grupo Homilia Diária para receber os links todos os dias, você mesmo pode adicionar as pessoas no grupo Homilia Diária do WhatsApp, tá? Ou senão você pega o link e manda para as outras pessoas que elas vão entrando. Sempre aqui na descrição do vídeo fica o link do grupo Homilia Diária. Você clica aqui na descrição e vai abrir uma aba, você clica e entra no grupo do WhatsApp, certo? Se inscreva, deixe o seu joinha, um comentário, nem que seja a palavra, nem que seja a palavra amém. Isso ajuda muito este canal a crescer. Eu conto com você amanhã nas missas, aqui em Bom Jardim, 19 horas, baliza 9h30, Bom Jardim, 7 horas da manhã, baliza 9h30, Bom Jardim, 19 horas. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.